Olá pessoal, eu sou Tainara Fernandes, psicopedagoga aqui de Bom Jesus da Lapa. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui. Estamos pertinho de bater a nossa meta de 1000 inscritos no canal. Então compartilhe com seus amigos, me ajude para que a gente possa crescer aqui na nossa comunidade. Não sei se vocês se lembram de uma reportagem de uma escola de referência na zona norte de Recife, em Pernambuco. E após o almoço ali, aquele grupo de alunos apresentou uma série de sintomas inesperados, como tremores, dificuldades para respirar, suor excessivo, desmaio. Foram um total de 26 adolescentes que tiveram esses incômodos de uma só vez, tudo ao mesmo tempo, que exigiu aí o envio de 6 ambulâncias, e atendimentos de emergência. Apesar da confusão, nenhum dos acometidos precisou ser enviado para o hospital. Foi um momento de crise. Embora chame a atenção, episódios como esse não são exatamente novidades. Surtos psicóticos coletivos, cujo nome oficial nos manuais de medicina é a reação psicogênica de massa, são registrados há pelo menos 600 anos. Desde o século XIV, que nós tivemos aí uma febre incontrolável com muitas pessoas na Europa, até uma crise grave de estresse que afetou adolescentes do Acre após a vacinação contra o HPV em meados de 2015. Então, são realidades que já aconteceram. Em outras palavras, a reação daqueles indivíduos não pode ser explicada por uma doença infecciosa ou algo que contaminou o ambiente que eles compartilham, mas sim que é com uma rede, o que desencadeia assim, esse processo psicológico, a proximidade e o compartilhamento de crença entre pessoas. Então, segundo o especialista ali, ao ver alguém passando mal, nosso próprio psiquismo pode nos sugestionar de que também estamos sofrendo com aqueles mesmos sintomas. Na sequência, começamos a monitorar o corpo e a interpretar sinais como algo preocupante. Os sintomas típicos da reação psicogênica de massa, ele lista ali a falta de ar, a tontura, a sensação de desmaio, ânsia de vômito, náusea, crise de ansiedade, contrações musculares e paralisia. A sociabilidade é uma necessidade de sobrevivência da nossa espécie, então todo mundo precisa se socializar. Nosso psiquismo é estruturado a partir dessa capacidade humana de se importar, se empatizar, se comunicar e se afetar pelo comportamento dos outros. Embora adolescentes, sejam o grupo com maior propensão a ter reações coletivas do tipo influenciáveis pelo ambiente externo, já foram registrados fenômenos do tipo em vários perfis, como na Primeira Guerra Mundial, alguns soldados que ficaram meses ou anos ali trancados, sem nem ver a luz do dia, um quadro ali profundo de incapacidade, que ele não conseguia se mover, falar. E muitos desses conceitos ainda não tem intenso debate dentro da comunidade médica, mas todos ali ficavam do mesmo jeito, sem conseguir se mover. Então, a própria Organização Mundial de Saúde não gosta do uso da palavra psicogênico para descrever essas reações emocionais massivas. Então, no passado, chegou-se a classificar esse quadro como histeria coletiva. Episódios do tipo não se repetirão e não vão ser incapacitantes para quem for acometido. Então, poucas informações disponíveis fala sobre esses assuntos. Os especialistas acreditam que o episódio recente no Recife se encaixe nessa primeira definição, de agudo. No Acre, no meados de 2012 a 2017, um grupo de 74 adolescentes, em sua maioria meninas, começou a apresentar incômodo sério, como paralisia após tomar a primeira dose da vacina que protege contra o HPV, vírus que está por trás do câncer de colo de útero e diversos outros tipos de tumores. Diante das manifestações, tão atípicas, a primeira reação de todos os envolvidos foi suspeitar que o imunizante era o culpado. Então, o assunto ficou tão sério que o Ministério da Saúde resolveu lançar uma investigação formal e convocou 2 dos médicos ouvidos
lá naquele dia na reportagem para conduzir os estudos. Então, eles disseram o quê? Que eles selecionaram 12 pacientes mais graves e trouxeram para São Paulo, onde ficaram internados e passaram por uma série de exames. Então, o caso do Acre, na verdade, foi uma reação psicogênica de massa que se tornou crônica, sem que ninguém fizesse o diagnóstico correto e poupasse um tratamento adequado. Então, os resultados da investigação brasileira foram publicados, assumindo, o próprio medo de que a vacina contra o HPV pudesse causar algum efeito colateral, foi suficiente para que esses jovens, de fato, desenvolvessem reações graves, sem que o imunizante tivesse algo a ver com isso. E considerando que as emoções são contagiosas, esse cenário gerou uma reação em cadeia no grupo que apresentava uma série de similaridades. A vacina contra o Covid-19, muitas pessoas suspeitavam, diziam que sentia coisas e outros, pelo outro ter falado, também acabava por sentir. Que fique também mais uma vez, aí que a vacina em si não tem nada a ver com esse efeito, com essas reações. A questão ocorre por um misto do ambiente, do grupo social, das emoções e do estresse das pessoas. Mas será que existe forma de tratar essas condições, essas situações? A chave está na comunicação. Os especialistas, ouvidos aí, eles falam que o diálogo é muito importante. A grande dificuldade está no fato dos próprios médicos desconhecerem esse fenômeno, o que dificulta aí o diagnóstico. As doenças psicogênicas de massa sempre ocorreram, mas elas ficaram meio esquecidas nos últimos 40 ou 50 anos. Nos casos agudos, como provavelmente foi o do Recife, o primeiro passo está em separar as pessoas em crise para que elas se acalmem aos poucos. A ideia é limitar o contágio emocional dentro daquele grupo e evitar que outros indivíduos também sejam afetados. Já nas situações crônicas, é preciso lançar mão de uma modalidade de psicoterapia cognitivo-comportamental, desenvolvida especialmente para a reação psicogênica de massa. Esse tratamento, psicológico envolve não apenas os pacientes, mas também a família e todo o grupo social. A meta é analisar comportamentos e pensamentos de modo a modificar as crenças arraizadas que levaram àquela situação. Então, a boa comunicação é o primeiro passo, porque aí você vai poder saber como ajudar aquela pessoa. Os médicos, eles precisam ali explicar que a pessoa teve e deve se cuidar emocionalmente para que isso não aconteça novamente. Mas aí vem um grande risco, quando você diz que não é uma doença grave, o paciente e os familiares podem achar que tudo não passou de fingimento ou frescura, mas não. São momentos, em que precisamos estar ligados, porque a saúde mental das pessoas está cada vez aí precisando de ansiedade, depressão e outros transtornos que afetam a mente são debilitantes e pode ter sérias repercussões na saúde, Pode fazer com que a pessoa não consiga mais ter aquele contato, ter aquela vida que ela tinha antes. É por isso que é importante sempre falar com as pessoas, para que elas possam se cuidar. Hoje nosso vídeo vem falando um pouquinho, dessas questões, porque é muito importante, principalmente nesse mês em que estamos falando aí mais da saúde, do combate ao suicídio. E muitas vezes as pessoas, elas se veem meio que sem saber o que elas têm, e às vezes são doenças que não é possível ali definir através do exame, mas é uma depressão, uma ansiedade, pode ser um surto, que aconteceu ali com muitas pessoas. Então, temos que estar ligados nessas situações e temos que ter cada vez mais conhecimento, estudar cada vez mais, para que a gente possa estar ajudando outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.